tia, quando você tá gravando, é igual quando você coloca lá pra quem não viu, pra ver? É. Boa tarde, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira! Glória a Deus! Que Deus nos abençoe, não é verdade? Fernando já tá começando. Nós conseguimos vencer mais uma semana. Estou muito feliz com a presença de quase todos da turma, 401, 402. Feliz demais, Samuel. Tia, no caso, um de cada sala. É. No caso, um de cada sala. Feliz com a presença de todos vocês. É isso aí, pessoal. Ó, um beijo grande para todos vocês. A tia tá morrendo de saudade de vocês. E eu coloquei aí esse slide aí, ó. Hoje é sexta-feira, para animar a nossa aula. Certo? Oi? Eu tava aqui pensando quando você falou vencemos mais uma semana. Eu pensei assim, vencemos mais uma semana de pandemia. Não é? Nós estamos vencendo em todos os aspectos, não é verdade? Pessoal, a tia trouxe um versículo muito importante aqui para vocês. Fica lá em Provérbios 28, 26. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Que nós possamos todos os dias pedir a Deus sabedoria. Sabedoria para a gente agir, para a gente falar, até mesmo no que a gente pensa. Porque se for ver, a gente pensa às vezes cada coisa, não é verdade? Que a gente não deveria pensar, que não seria bom nem pensar. Então, nós não devemos confiar no nosso coração, não. Devemos confiar em Deus e pedir a Ele sabedoria. Tia. Oi? O que é insensato? O que é insensato? Quem pode me falar? Alguém sabe o que é insensato? Não, mas eu sei um versículo que tem a palavra insensato. Não sei. Insensato. Alguém sabe e gostaria de compartilhar? Eu não sei o que é. Eu acho que o versículo é assim. Insensato é reto aos seus olhos. Eu não sei direito. Insensato, pessoal, a gente pode falar que não é inteligente, que não faz as escolhas certas, para vocês entenderem. Certo? Tia. Por isso que nós temos que pedir sabedoria a Deus para que a gente possa fazer o quê? As decisões, agir de forma correta. O coração, ele é enganoso, às vezes ele nos engana. Nosso coração, às vezes, quer alguma coisa que não é o correto, que não é necessário. Por isso que ele é enganoso. Nós devemos confiar não no nosso coração, mas devemos confiar em Deus e pedir a Ele sabedoria. Certinho, Pedro? Entendeu aí? Sim. Sim? Oi. Aqui eu vi um vídeo muito importante, que ele mostra assim, um bonequinho do coronavírus, aí mostra uma flecha atingindo os dominós, aí vai caindo tudo de uma vez e aí a cidade cai, que representa, se todo mundo ficar perto um do outro, aí vai todo mundo morrer, porque o coronavírus mata. Aí depois mostrou que um montão de dominó separado, aí tirou o coronavírus, tirou uma flecha, aí só caiu uma pessoa. Isso aí. Como diz a própria palavra de Deus, há tempo para todas as coisas. Lá na Bíblia fala, há tempo para abraçar, há tempo para se distanciar. Esse momento que nós estamos vivendo agora, Amanda, é um momento de distanciamento mesmo, distanciamento social. Certo? Nós estamos juntos em pensamento, em sentimento, mas o nosso corpo físico, ele não pode ter aglomeração, o contato físico não pode ter, porque se uma pessoa contaminada estiver contaminada, a outra será contaminada e assim vai sendo. Ô tia, Oi, Samuel. Espera eu terminar de falar. Isso aí, vocês têm que terminar a professora, esperar a professora terminar de falar, certo? Então, nós cremos que Deus ele é poderoso, tá bom? E que tudo isso vai passar, tudo isso vai se normalizar,
certo? Mas nós devemos obedecer, sim, todas as regras de distanciamento, nos proteger, certo, turma? Mas aí agora nós vamos iniciar nossa aula de história. Vamos lá? Já projetei para vocês aqui, nós vamos da página 180 a 183. Então, abra seu livro para mim, que eu vou abrir aqui, página 180. Eu gostaria que todos desativassem as câmeras, porque se ficam várias pessoas de câmeras ativadas, atrapalha a conexão, né, de todos. Então, vamos lá, pessoal. Nós vamos falar sobre, ó, o título do nosso capítulo, as comunidades e as transformações da natureza. Vamos observar essa imagem? Olha que lindo, né? Eu gostei dessa imagem. Olha as pessoas. Parece um labirinto. Não é? Olha, isso aí é um sítio arqueológico, pessoal. Esse aí é um sítio arqueológico. Ai, que top, tia. Que esse sítio, ele foi reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco. Olha que lindo. Mas eu posso falar o que eu queria falar agora? É sobre a imagem, Samuel? Não, eu queria falar. Lembra quando eu ia falar antes? Tá, então nós vamos fazer assim. No final da aula você fala, tá bom? Porque nós já iniciamos a nossa aula de história, porque senão quebra, tá? O assunto. Então, no finalzinho, Samuel, você me lembra de você falar. Você quer completar, né, o que a Amanda que estava falando sobre o Covid, alguma coisa assim. Mas vamos lá para a página 180 do nosso livro. Essa construção foi realizada pelo ser humano ou ela é uma obra da natureza? Quem sabe me dizer? Ser humano. Grupo humano. Ser humano junto com a natureza. Ah, essa é uma construção que foi feita por grupos humanos. Desliga. Ô, Gabriele, obrigada. Tem que desativar o microfone, porque senão dá eco. Por volta de 9.000 anos atrás, os seres humanos construíram este local. Esse local foi construído pelo ser humano. Este local, ele servia de moradia. Sabe o que eles usavam para a construção desse local? Basicamente, pedras. Olha, quando você olha essa imagem, você vê o tempo todo pedras. Pedras. Lembrando, um sítio arqueológico, pessoal, é o lugar onde são encontrados vestígios. E alguns matinhos, tia. Sim, gente, esses matos vão existir mesmo. O sol, a chuva, não é verdade? Vai ter, mas eu estou falando da construção. A construção, basicamente, tem pedras, certo? Ô, tia, posso falar? Alguém falou tia primeiro. Tia Abraão. Sim, Abraão. Tem tanta pedra nesse lugar que as pessoas que estavam lá, eu quase confundi com pedra colorida. Não é? Por isso que eu ampliei aqui a imagem para vocês verem facilmente. Oi, Pedro. Depois do Pedro, Gabriele. Mas o trabalho que os seres humanos deviam ter fazido. Isso, muito trabalho que eles tiveram mesmo para realizar isso aí, né, pessoal? Essa construção. Oi, Gabi. Ô, tia, uma pergunta, tipo assim, onde que o ser humano vai achar tanta pedra? Ai, Gabi, isso aí, na época que eles construíram isso aí, eu acho que a pedra era de fácil acesso. É verdade? Encontrado hoje Deve ser a pedra para qualquer lugar. Pedra ali, pedra ali, pedra ali, pedra ali, pedra. Tipo, não dá pra Pessoal, bastante tempo para construir isso, né? Porque a gente achar as pedras e construir isso. Isso aí. Então, pessoal, lembrando que nessa época aí não havia construções de casas, porque se é um sítio arqueológico, nós estamos falando de construção lá dos primeiros agrupamentos, quando eles começaram a surgir
em vilas, certo? Então, vamos lá, ó. É possível que eles tenham, para realizar essa construção aqui, turma, quer dizer, provavelmente eles devem ter derrubado árvores. Não tinha, naquela época não tinha construção de prédios, de casas igual tem hoje. Então, eles derrubaram árvores ali. Respondendo a pergunta da Gabi, aonde que eles arrumaram tantas pedras? Eles transportaram pedras de um local para o outro, né? Às vezes eles tiveram que andar Nossa, muito eles eram atrás de pedras. Então, eles mudaram essa imagem, porque antes eu creio que não era assim. Era Tia, eu verde, queria tinha saber árvore. Oi? Eu queria saber uma coisa. Como é que eles entravam dentro das casas e o que tem dentro delas? Ô, Samuel, isso aí, se a gente observar, a gente vai ver que elas têm entrada sim, tem como entrar sim, elas têm uma abertura. Como era dentro delas, a gente tem um pouco como imaginar. Não existiam móveis como hoje, não é verdade? E mais uma coisa, assim, rapidão. Se chama tudo. Só pedra. A Yasmin e a Gabriela estão falando ao mesmo tempo. Nós já conversamos sobre isso, não desabilitar o microfone junto com o colega, porque senão dá eco, atrapalha a interferência. Não Oi, habilitar. Yasmin. Yasmin. Gabriele, pode falar. Só um minutinho, não. Tia, se chover, molha tudo, né? E se estiver fazendo sol muito Com forte, certeza, não tem telhado. Oi, Abraão. Como que eles conseguiram tantas pedras com formato quadrado? Dá para fazer uma casa certinho. Pois é, Abraão, essa aí é uma pergunta que não tem resposta, não é verdade? Como eles talvez conseguiram? eles quebrassem a pedra para fazer isso. Às vezes é igual o Davi está falando, nós temos que usar um pouquinho o nosso pensamento, a nossa imaginação. Às vezes eles encontravam pedras parecidas, na maneira que eles encaixavam uma pedra na outra, ficavam numa posição legal. Às vezes eles quebravam para ficar do mesmo tamanho. Só deles fazerem isso aí, pessoal, é sinal que eles eram um povo inteligente, não é verdade? Agora nós vamos para a página 181. Oi. Às vezes eles tinham uma outra forma de fazer isso. Sabe essas esculturas de pedra? Sim. Então, eles meio que quebravam uma parte para deixar meio que quadrado. Pois é, o que nós falamos, né? Foi tia. o Davi Berto falou também. Oi? Tia. Foi isso que eu disse. Oi. Ô, Pedro. tia. É verdade que um dia um colega falou comigo, não vou citar nome, que ele falou que os homens da caverna são mais espertos do que a gente. É verdade isso? Ah, eu não sei, não. Entendeu? Cada um com a sua esperteza na época que eles viveram. Com a sua inteligência. Sobreviver naquela época não era fácil. Eles teriam que reinventar tudo todos os dias. Não é verdade? Hoje também sobreviver no nosso mundo, em relação a eles, é mais fácil, porque hoje nós temos tecnologia, hoje nós temos casa. Agora, em questão da inteligência, eu não tenho como falar com você, afirmar. Não, eles são mais inteligentes, sim, do que os homens de hoje, né? Eu acredito que Deus deu a todos, né? A capacidade de inteligência, de pensar. Ô tia, se for Oi, Davi. possível, e se for possível, não na minha imaginação, encontrar um por aí, eu vou desafiá-lo. Um desafio de inteligência. Então tá bom, vamos lá para a página 181, pessoal. Tia, deixa eu ler. Quando for para quem pediu? Eu posso fazer um parágrafo, tia? Pessoal,
hoje, quando for pedir, quando for para ler, eu peço, tá bom? Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a introdução. Às vezes eu não vou ler o parágrafo, vou comentar o parágrafo, é por isso que você tem que ficar atento. Então, a gente sabe que as primeiras comunidades humanas se organizavam de forma nômades, certo? Lembrando que nômades, pessoal, é aquelas pessoas que ficavam mudando de um lugar para o outro à medida que elas tinham a necessidade... Não tinha uma moradia fixa. Não tinha. À medida que elas tinham... Pessoal, eu preciso falar, por favor, não desative o microfone. Então, à medida que elas precisavam de alimento, não é verdade? De frutos, grãos, raízes, até mesmo caça e a pesca, elas precisavam mudar. Elas não tinham uma moradia fixa. E elas procuravam também um abrigo do frio para se esconder do frio e da chuva. Então, essas pessoas, as primeiras comunidades humanas, elas procuravam o quê? Cavernas. A gente até está vendo aí, mostrando uma caverna localizada no sítio arqueológico. Olha aí uma caverna, que foi utilizada pelas primeiras comunidades. Tia, eu tô vendo muitas coisas, tipo, as rochas parecem essas coisas, sabe? Quando eu coloco o olho, parece as coisas, quando eu saio e olho de novo, não parece mais as coisas que eu tô pensando. Então, vamos lá, pessoal. Ô, Davi, eu não te ouvi muito bem, porque parece que tem uma pessoa falando aí perto de você, aí atrapalhou a minha... Minha mãe tá no telefone. Então tá bom. Então, pessoal, nós estudamos bastante isso no capítulo anterior, somos nômades, aquelas pessoas dos primeiros agrupamentos humanos que não tinham moradia fixa. Eles precisavam de mudar conforme a necessidade, em busca de alimentos, em busca até mesmo de abrigos. É possível também, com o passar do tempo, esses primeiros grupos humanos perceberam que podiam usar recursos obtidos da natureza para construir as moradias. Nós vimos isso lá no outro livro também, que com o tempo eles começaram a perceber que tudo que eles comiam, eles poderiam plantar, que eles poderiam usar o recurso da natureza para construir as suas moradias. Um exemplo aí foi essas pedras, galhos de árvores e palha. Tia, mas quando chovesse forte e ventasse, aí destruía tudo, né? Se fosse com árvore e palha, né? Então, eles começaram a perceber que tudo da natureza eles poderiam utilizar para construir as suas casas. Então, nós vamos observar aqui essas imagens dos tipos de moradia. Nós vimos aqui. Olha essa primeira imagem aqui, pessoal. Olha essa moradia. O que é que eles usavam aqui? Quem sabe falar? Pode falar? Isso aí. Eles utilizavam essa moradia aqui, pessoal. Eles estavam usando troncos de árvores. Os troncos de árvores. Estavam usando galhos e palhas, né? Eles ia criar essa estrutura circular. Ô, tia, Alguns já pensou? para amarrar as madeiras. Pessoal, o Rian está falando, o Davi Marques está falando, e eu acho que é João Pedro que está falando também. 3 ao mesmo tempo. Rian, pode falar, porque você ativou o seu microfone primeiro. Ô, tia, já pensou enquanto eles estavam dormindo, vai, chove e cai essas madeiras de árvore em cima deles? Eu creio que essa madeira era bem amarrada, eles poderiam usar o cipó, mas como eles usavam palha nesse telhado, às vezes ia ter muita goteira, não é verdade? O vento, quando ventava forte, poderia cair tudo mesmo. Mas é melhor do que não ficar sem nada, né? João Pedro, agora você pode falar. Eu ia falar que eu gostei muito desse tipo de moradia,
É bem criativo. É bem diferente, não é verdade? Lembrando, pessoal, que os primeiros agrupamentos humanos, vocês lembram que eles se orientavam pelo sol? Então, assim, eles sabiam a época da chuva mais forte e eles se organizavam. Davi Marques. Davi Marques? Você falou que eu ia falar daquele trem lá do Cipó. Ah, tá. Oi, Arthur. Tia, como é que eles entraram e como é que eles vão sair? Essa casa aqui? É. Arthur, a gente crê que tem uma abertura, não é verdade? Você vê que está tendo várias pedras do lado de fora, o fogo. Eu acho que, no caso, seria tipo uma cabana, ela não é toda coberta. Isso que eu também imaginei. Como eles vão sair, né? Ou então eles escavaram e tá mostrando a parte de dentro e a terra embaixo. Ah, será que tipo um túnel? E aí, Nós vimos aqui, pessoal. Oi, pode falar. Tinha algum aluno falando e eu interrompi. Eu acho que é o Matheus. Desculpa, Matheus, pode falar. eu acho que, como tá mostrando embaixo, pode ser que a porta fica na frente, aí tiraram. Essa frente aqui é a entrada, não é verdade? Agora nós vamos para a página 182. Vamos lá. Nós vamos ver, né, um outro tipo de moradia lá na Espanha, em formato circular também. Olha como que era feita essa moradia aí, com colunas. Aquelas paredes como nas lajes, né? Eram sustentadas por colunas. Quando vai bater laje nas construções hoje, eles fazem umas colunas que amarram com ferro, né? Para que a casa não ceda, para que não caia a parede, o teto não caia. Dessa casa. Oi? Cadê a parede? Sem parede. Tia, isso não é casa, não. Se tiver uma chuva, derruba. Pessoal, lembra aí que isso é na época da antiguidade, quando eles estavam começando a construir. Hoje a gente sabe que a moradia ela precisa de parede, não é verdade? De teto. Nós sabemos que as janelas precisam ser posicionadas de maneira assim para a entrada do ar, mas eles lá nessa época eles não sabiam disso não, então eles construíam essa forma circular aí e chamavam isso de casa, é ali que eles ficavam. Minha casa. É minha casa. Ela não tem nem parede, isso é uma casa. Não é? Então vamos lá para a questão. Oi. Isso não é uma parede só com buraco. Isso é uma casa. Isso aí, tipo, tem. Tá vendo que tem uma abertura? Uma abertura lá escura? Deve ser a entrada para casa. Veja no subterrâneo. Olha lá. Verdade. Isso também eu imaginei. Eu imaginei também. Que era tipo uma entrada Uma subterrânea. porta, né? Uma entrada subterrânea. Entrada subterrânea. Desativa seu microfone, por favor. Gabriel, desativa seu microfone. Não. João Pedro, desativa seu microfone, por favor. Está ficando bagunçada a nossa aula, certo? Vocês não podem ativar microfone assim, porque a conversa da casa de vocês, a gente escuta tudo, pessoal. Então, vamos lá, pessoal? Pois é, Arthur, gostei da sua observação ali. Aquilo ali pode ser, sim, uma entrada, né? A porta da casa. Então, vamos lá para a questão número 1. Ô, tia, eu posso falar uma coisa que eu percebi também? Sim, Samuel. Também pode ter, tipo, pilares aí, mas, tipo, parecido com colunas. João Pedro, o seu microfone está ativando e desativando toda hora. Por favor, permaneça com ele desativado. Obrigado.
Agora nós vamos, pessoal, para a questão número 1. Você não vai responder nem no chat, nem ativar o seu microfone para responder. Você vai registrar aí no seu livro, certo? Ao longo da história, os seres humanos passaram a utilizar os elementos da natureza para construir abrigos. Nós vimos tanto na imagem 1, da página 181, e na imagem 2, dessa página aqui. Cite os materiais utilizados em cada uma das imagens. Na imagem 1, escreve aí para mim o que eles utilizavam para construir as suas casas. Fazendo um favor. Escreva, registra aí para mim. Ninguém respondendo agora, porque se você responde, o seu colega, ele nem vai ter o trabalho de pensar, ele logo vai copiar no que você está falando. A imagem 1, olha, essa casa aqui, da página 181. Quais os recursos da natureza que eles usaram para construir essa casa? Nós até falamos já, não foi verdade? Eu posso falar? Só um minutinho. O Davi Berto pediu lá no chat primeiro. Pode falar, Davi Berto. A da primeira imagem, Sim. a lá da casa, eu coloquei palha e madeira, porque a madeira está segurando o telhado e o telhado parece que é de palha. Não é, no caso, você tem que colocar aí troncos de árvores. Cipó. É o galhos, não é só cipó, né, pessoal? Troncos de árvores, galhos e palhas. Palha, tanto é o que fala lá na página 181. Se você ver no finalzinho aí, ó, utilizando troncos de árvores, galhos e palhas. Nem o cipó fala, não. Nós que estamos deduzindo, às vezes, para eles amarrarem uma madeira na outra, que eles poderiam ter usado o cipó. Mas a gente também não registra isso lá. Certo? Na imagem 2, não fale. Você só vai escrever aí e vai dar um tempo para o seu colega. Eu estou até aumentando a imagem aqui para vocês. Então, nós vimos que na imagem 1, na construção 1, eles usaram troncos de árvores, galhos e palhas. E na imagem 2, facinho, gente. Eu, tia, eu quero falar. Tia. Eu te mandei no chat. Caio, você gostaria de responder, Caio, pra gente? O Caio já falou ali pronto, que ele já fez. Você gostaria de responder, meu amor? Pedra. Isso aí, Caio. Foram utilizadas pedras. Gostei também da sua Eu participação. coloquei pedras e colunas, tia. Eu coloquei pedras e rochas. Na verdade, no caso, foram as pedras. A tia também. Eu coloquei pedras e colunas. Isso aí. Pessoal, essas colunas, elas são um tipo de pedras também. Porque nessa época aí, não existia cimento nem ferro para eles fazerem aquelas colunas de cimento. Madeira para ser coluna? Então, essas colunas aí são tipos de pedras. Então, você pode colocar só pedras. Certo? Pedra e rocha tem alguma diferença? Aí também a rocha não. Né? No caso, é só pedras. Porque nesse caso aí, foram as pedras mesmo. É porque a gente não estudou sobre os tipos de solo, que as pedras, elas são rochas, que são o quê? Pedras e rochas, a gente pode dizer que... Sim, tia. É tudo pedra. Isso aí. Agora, diferente da imagem 2, a moradia 1 não foi encontrada. Lá nesse sítio arqueológico, não foi encontrada a moradia de número 1, só a moradia de número 2, mas vestígios dos habitantes que moravam ali. O que pode explicar este fato? A moradia 1 não foi encontrada lá nesse sítio arqueológico, mas só a moradia 2. Por que isso aconteceu?
Tia, Oi. Tia, eu acho, só acho que é porque. Diferente. Eu sei. Não é para Vai. responder, sim. Fala aí, Pedro. Eu acho que, tipo, Tia, eu te pedi primeiro. que, tipo, a casa não encontrou. É a casa, né? Então, porque a casa era muito fraquinha, assim, pra sustentar e tudo. Yasmin, você. Vamos, Yasmin, por Colocar no favor. chat, tia. Meu microfone tá um pouco. Pessoal, olha aqui. O que vai diferenciar, por favor, são os tipos de materiais usados nas construções. Igual a Pedro falou, tia. É o tipo de material usado nas construções. Tem materiais que não são tão resistentes ao tempo quanto a pedra. Igual a primeira casa, que foi usado tronco, palha, galhos de árvores. Eles iam permanecer ao longo dos anos. Não iam permanecer. Só ficou mesmo os vestígios dos moradores. Mas aquela moradia, ela não ficou. A pedra, ela permaneceu. Foi por causa de quê? Dos tipos de materiais utilizados nas construções. Certo? Registrando aí. Podemos ir para o número 3? Não. Essas construções... Espera um pouquinho, tia. Pessoal, você que está registrando, ok. Certo? Mas você também tem que memorizar e fazer o seu registro com as suas palavras. Então, essas construções foram feitas em locais e períodos diferentes. Se você for ver, a construção da página 181 foi em um período, com povos diferentes, locais diferentes. E essa construção aqui foi também feita em locais diferentes. Ainda assim, existem elementos parecidos no processo da construção dessas moradias. Foram feitos por povos diferentes, locais diferentes e datas diferentes. Só que tem uma semelhança. Quando você olha uma e olha a outra. Você vai citar aí para mim uma semelhança e uma diferença. Com semelhança, o que é que nós podemos falar? Que tem de semelhante os dois? As duas são feitas pela mão e com materiais da natureza? Isso, as duas foram construídas, pessoal, com material retirado da natureza. Ô, tia, posso falar a diferença? Fazendo um favor? Sim, Samuel. A diferença... Eu pensei em uma aqui, mas eu não sei se vai estar certa. Que... A 2, o solo dela, eu acho que ele é mais próprio para fazer a construção de pedra, mais próprio para fazer a construção do que o outro. Então, aí nós vimos, pessoal, que as semelhanças também, como a Gabi disse, né, os materiais que foram usados para a construção dessa residência foram retirados da natureza, assim também como a estrutura circular. Todas as duas casas, elas tinham estrutura circular, tanto na primeira como na segunda. Davi Berto, pode falar? Aqui, uma coisa, as pessoas falam assim, materiais da natureza. Para mim, tudo é material da natureza, porque se não fosse a natureza, não existiria nenhuma casa, nem cidade. Não, meu bem, quando a gente fala assim, materiais da natureza, é que não tem mistura nenhuma com algo industrializado, entendeu? Realmente algo retirado da natureza mesmo. Então, lá, a diferença, pessoal, que a primeira moradia, esses povos, eles viviam o quê? Próximo ao rio.
Eles viviam próximo ao rio. Se você for na página 181, você vai ver isso ali, ó, que as moradias eram fixadas próximas ao rio. Enquanto essa segunda construção aí, eles tiveram que construir tanques para guardar a água da chuva. Essa é uma das diferenças. Na igualdade, nas semelhanças, na verdade, nós podemos dizer que tanto a moradia 1 como a moradia 2, eles usavam o recurso da natureza e tinham forma circular. Só que as diferenças, a moradia de número 1, aquele povo, eles viviam próximo ao rio. E esse aqui, já na Espanha, eles tinham que fazer construções de tanques. Para quê? Para que toda vez que chovesse, a água ficasse armazenada naquele lugar, naquele tanque. Alguma dúvida, turma? Estou gostando da participação da turma. Davi Marques está falando. Caio falou. Isso aí. Agora nós vamos para a última atividade para encerrarmos a nossa aula. Olha como que está passando rapidinho. Ah, Não é verdade? tão legal a história. A número 4, pessoal, na página 183, está te perguntando assim: é possível afirmar que essas construções modificaram a natureza? Sim ou não? Sim. Sim? Agora, só um minutinho. Eu gostaria de um aluno que não participou hoje da aula em momento algum, falasse com a gente. Tia, eu. Só um minutinho. Augusto, pode falar, meu bem. Amanda, calma. Que eu vou Eles deixar alteraram porque os humanos tiveram que retirar algumas coisas da natureza para fazer a moradia. Isso aí. Oi, Amanda Martins, pode falar. Eu queria falar a mesma coisa que hoje. Marco Antônio. Ô, tia, Oi, meu bem. eu nem acabei de fazer a questão. Eu não tô pensando aqui. Que você viu eu ali no chat, para mim você já estava com a pergunta. Alguém mais, pessoal? Gostaria? Agora não, já falei demais. Já falou demais? Então, é possível afirmar que essas construções modificaram a natureza? Sim ou não? Luísa, Mariana, Maria Alice, querem responder? Essas construções modificaram a natureza? Eu quero, tia. Deixa eu só ver se as meninas querem responder. A Tassi também. Alice. Modificaram, pessoal? Ou essas construções não mudaram em nada ali Pode falar, tia? na paisagem? Tassi, pode falar, meu bem. Eu não sei, eu não tenho certeza, eu acho, né? Que eles tiraram. Nossa, eu não sei explicar, não. Eu nunca sei Pode falar que a gente está entendendo. Que eles modificaram, sim. Você concorda que eles modificaram? Eles tiraram as coisas da natureza para fazer a sua própria moradia. Isso aí. Quem mais gostaria de falar? A Esté Martins, no caso, né? Ela pediu para falar. Esté. Então, pessoal, eles modificaram, sim. Eles modificaram a natureza para canalizar a água. Para eles construírem aquele tanque para armazenar água, eles modificaram a natureza. Ao utilizar as pedras, as madeiras, né, no caso, troncos, galhos de árvore também na construção, eles modificaram a natureza, sim. Certo? Então, assim, a paisagem natural era uma antes dessa construção e passou a ser outra depois dessa construção. Ô, tia, eu posso falar? Pode falar. Tia, eu posso falar? Sim. É sobre aquela questão anterior, né?
a questão 4, eles modificaram. Sim, mas eu não sei se eles chegaram a fazer o que eu estou pensando. Eles meio que desmatavam e plantavam alguma coisa no lugar. Pode ser, Pedro. Pode ser, ô Samuel. O livro, a gente não fala, nesse momento não está trazendo isso, né? Esse reflorestamento. Oi, Pedro Lucas. Mateus? Tia, você não cantou? Ô, tia, eu saí sem querer. Sim, Aqui, tia, Sim. posso falar o meu? sim. Aqui, sim, porque eles tiraram elementos da natureza e sim modificando ela. Isso aí. Pessoal, a Gabi está falando assim, ó, tia, este ano a matéria de história está interessante. Verdade. Bom que vocês estão gostando. Tia, Pessoal, tá muito legal. agora nós vamos... Deixa eu encerrar a gravação aqui, certo?